Fala galera, bem-vindos a mais uma cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Bem-vindo ao Extra. Então você já sabe, vem comigo. Imagine só que você é um astro, uma celebridade e você recebe uma proposta de um outro milionário que você não conhece, mas você já ouviu falar, para ser sócio numa nova empreitada. Uma empreitada única, diferente de tudo que você já investiu. Pois é, essa é a história de Bem-vindo ao Extra. É a história de dois caras que não se conheciam, que não faziam ideia de como a vida deles ia mudar para sempre, que essa parceria, essa sociedade num business ia mudar para sempre a história de uma cidade, de um país e de centenas e milhares de pessoas. Rob McElhenney, um ator famoso nos Estados Unidos por fazer seriados, por comédia, por ser comediante, né? Ele é daquele seriado It's Always Sunny em Filadélfia. Resolveu um dia, acordou meio que do nada. Não foi assim, mas foi assim. Vou comprar um time de futebol e preciso de ajuda de ninguém menos que Deadpool, Ryan Reynolds, para se reunir e botar em prática o plano de comprar o time de futebol do país de Gales, Wrexham. E isso começa a ser contado no documentário em seriado da Star Plus. Bem-vindo ao Extra, que é a história desses dois milionários que não se conheciam, que se tornaram sócios e amigos e compraram um time de futebol. Quem é esse time? Por que eles compraram? O que eles queriam quando eles resolveram fazer isso? Eu já vou te dar atenção, Dexter. Esse documentário em série, ele é praticamente um extreme makeover do futebol, né? Que é aquele de reality show, né? Que uma TV, um famoso, vai lá e ajuda uma pessoa que necessita de alguma coisa, né? Uma reforma na casa, e coisas, uma reforma numa instituição de caridade, né? Um dinheiro para comprar alguma coisa, uma melhoria. Então é basicamente isso. É um reality, mas não é um reality, porque é a vida real. Dois caras compraram um clube para melhorá-lo. Em fevereiro de 2021, quando o Ryan Reynolds se juntou ao McElhenney, eles investiram 2 milhões de euros na compra do clube. 2 milhões na compra desse clube de euros. Dá em torno de 10 mil reais. 10 milhões de reais, mais ou menos, pouco mais, né? Nessa época, o time estava em 14º lugar na quinta divisão do futebol inglês. Na quinta divisão. É tipo, ele não era um São Caetano, uma Ponte Preta, né? Um Santa Cruz, né? Ele é quase que um Ibis atualmente, né? Porque é um time que tá, mano, zoado, apequenou-se, mas é um time de uma tradição interessante, de glórias, né? No passado, não é um time assim zoado, né? É um time que já teve algumas glórias no passado. Né? É o time de uma cidade que tem muita importância ali no país, uma cidade operária, né? Que durante muito tempo teve investimento. E a gente vai por dentro desse documentário entender melhor a história desse time, o Extra, da cidade e das pessoas envolvendo esse clube.
é bem interessante, porque vai contar por que eles resolveram comprar esse time, por que eles investiram, né? Como o Ryan Reynolds diz, eles querem fazer isso ficar grande, voltar a ser glorioso, ter uma importância real na cidade, maior do que ele já tem, né? Impactar mais a cidade. E assim, o documentário é muito bonito, muito interessante em episódios que vai passando por todo mundo, dentre os funcionários do clube, dentre os jogadores, o atual técnico, né, os presidentes, né, porque o clube ele é gerido por fãs, né, tem uma cúpula lá de fãs que aceitaram a proposta, né, e deixaram os dois comprarem o time dizendo que ia investir e trazer melhorias para o clube. Né? E tem histórias muito bonitas, como a história incrível da moça que era voluntária, né? Uma moça que é cadeirante e trabalhava como voluntária e acaba ganhando um emprego após a volta deles, né? A volta não, né? Após a compra deles para com o clube. E a chegada de novos reforços, a nova estrutura, como é que eles vão montar isso, como é que eles não vão montar, o que, que eles têm que fazer, como é que eles vão investir o dinheiro. Logo no começo tem um problema com o gramado, que o gramado começa a mostrar defeito e eles têm que trocar o gramado inteiro. E aí eles vão lá e já tem que gastar 200 mil euros com o gramado, tá ligado? Tipo assim, que pariu do nada, eles precisam gastar 200 mil euros. Tipo, putz, né? Como as derrotas vão impactando a vida deles, né? Porque eles não conseguem ganhar, é um time muito ruim. Mesmo com alguns investimentos que eles fazem, eles começam a ir atrás de um novo treinador, e aí tem um treinador cobiçado ali na Inglaterra, bastante, e eles tentam falar com esse cara não está muito interessado em ajudar eles, não bota muita fé, acha que eles só vão botar dinheiro lá para ganhar dinheiro em troca. Então, assim, o Ryan Reynolds e o McKenna, eles vão passando por várias situações assim interessantes e curiosas que a gente vai vendo, né? Porque eles nunca tiveram um time de futebol, nunca mexeram com isso, não sabem o que fazer, né? Inclusive, eles mandam um assessor, né, um cara lá, o VIP, né, para ir no lugar deles, ficar lá com o clube, né, dando acesso a pedidos, ao que eles precisam do clube, para ser o cara que intermedia esse papo entre o clube e os atores que não estão lá, né? Os atores estão em Hollywood, estão em outros países da Europa filmando e várias coisas. Depois que eles compraram o clube, lá para julho mais ou menos, uns 4 meses depois, de 2021, eles conseguiram um contrato de patrocínio com o TikTok e com a Xperia, né? Então isso também já ajudou bastante eles na visibilidade, em ações de marketing, né? Eles fizeram muitas ações de marketing com o TikTok, com os atores, né? Porque tem dois caras que são famosos batendo ali, né? No Merchan. Então foi bem interessante. Ao mesmo tempo, nessa época, eles precisavam contratar e remontar o time, né? Então eles quiseram ter um investimento pesado para mostrar a força para poder subir de divisão para a quarta divisão. E aí eles trouxeram ninguém menos que o Paul Mullen. Paul Mullen era o melhor jogador, foi considerado o melhor jogador e o artilheiro da quarta divisão com 44 gols na temporada. Tá? Então, eles conseguiram contratar o cara, né? Só que esse cara, ele recusou, só pra você ter noção, ele recusou jogar na terceira divisão, né? Então, para ir jogar no time do Extra. Então é bem interessante também a história dele, do Pomone, a história dos jogadores, né? Porque eles não são jogadores glamurosos, não são jogadores que têm dinheiro, né? Eles recebem salários baixíssimos assim, né? O Pomone podia ter ido jogar na China, mas ele não foi. E assim, os caras dividiram um quarto, tem uma espécie de uma casa com alguns jogadores dividindo a casa, entendeu? Não é uma
coisa glamurosa, né? Que a gente vê dos caras milionários e tal. São pessoas realmente que precisam daquele dinheiro, precisam daquele salário, né? Que estão vivendo daquilo e eles também têm que demitir algumas pessoas no começo dessa chegada desse novo trabalho. Enfim, tem muita coisa interessante, muita coisa divertida, muita coisa emocionante, e você vai se apegando pelo time também, né, pela cidade, torcedores, tem muito acesso aos torcedores, torcedores que ficam que comovem a gente, que tem histórias muito bacanas com o clube, como sempre. E assim, atualmente eles estão vivendo uma grande fase, ainda não subiram de divisão, né? Mas eles vão disputar para ir para a semifinal da FA Cup semana que vem, né? Lá para o dia 7 de fevereiro. Então, assim, eles estão muito bem, estão em primeiro lugar, né? Prestes a ir para a quarta divisão. Tudo isso por causa dos investimentos. E a gente pode acompanhar boa parte dessa evolução do time nessa primeira temporada do documentário, tá bom? É uma dica para amantes do futebol, amantes de histórias emocionantes, amantes de esportes. É uma série que está na Star Plus, está muito emocionante e é imperdível. É uma série de futebol com toque de reality show e é a vida vivida, é a vida real sendo filmada no esporte. Conta aí para mim se você vai assistir, se você já assistiu. É bom que os episódios não são muito longos, 30, no máximo 40 minutinhos. Passa rápido e você pode voltar para assistir uma nova dica aqui do Gui Ferraro. Tá bom? Um grande abraço e até lá.